Meus amigos, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem e que o Príncipe da Paz esteja em nossos corações essa noite. Nós nos reunimos aqui hoje, Centro Espírita Vinhas do Senhor, para a gente falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, intitulado Sede Perfeitos, ele tem uma série de descrições. É praticamente um estudo aprofundado mesmo, de quem nós somos e principalmente como nós podemos nos melhorar no dia a dia, nos problemas da vida, entendendo as leis de causa e efeito também e todas as características do homem de bem. Então, dentro desse capítulo se encontram as descrições de Allan Kardec a partir do ensino dos Espíritos e da interpretação também de duas passagens do Evangelho de Mateus, para que nós possamos entender o que é, quem é o homem de bem, e principalmente quem nós somos dentro dessas classificações. Quem somos nós? Então, o que nós vamos trabalhar aqui hoje, basicamente? Mateus 5, 44, 48 e Mateus 13, de 1 a 20. Então, a gente vai dar uma esmiuçada dentro dessas passagens. Esta primeira está relacionada à parte final que Jesus fala, sede perfeitos, e a segunda parte é a parábola conhecida como parábola do semeador, que tem total inter-relação com os caracteres do homem de bem, porque ele explica a partir de mensagens figuradas, que Jesus usava muito desses recursos de natureza pedagógica para ensinar as pessoas, como é o homem que recebe o Evangelho. Então, se ele efetivamente recebe de uma forma mais clara e executa os ensinamentos, ou se ele recebe isso de uma forma mais ignorante, ou que não coloca em prática as atividades, enfim. Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Mas até aí, concordemos que é uma abordagem bem abstrata, não é? Então, eu vou fazer também uma abordagem prática, com uma tríade, como num triângulo, sobre atividades que a gente pode colocar em prática no dia a dia, para que a gente possa começar a se observar também. Então, a gente vai fazer uma autoanálise, e vai fazer, além dessa autoobservação também, alguns conceitos para a gente poder deslanchar esses caracteres, essas virtudes do homem de bem. Então, eu gostaria que quem está em casa aí, nos acompanhando aí também, esqueci de comentar com o pessoal em casa, né? Sejamos todos muito bem-vindos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma leitura, para a gente poder contextualizar e a gente vai conversando, tá? Bom, então capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Lá está escrito assim a passagem que Allan Kardec traz do Evangelho de Mateus 5, 44, 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai aos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes quem vos ama, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? E aí no final ele retira essa passagem. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para quem está acompanhando, quem está com a Bíblia de Jerusalém, Mateus 5, 44. Pessoal, quando a gente lê essa passagem, e Allan Kardec trabalha isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, num primeiro momento, quem faz a leitura seca disso, ou seja, totalmente literal, acha que dentro da evolução dos espíritos, dentro da senda evolutiva, nós podemos nos igualar a Deus, o que é um franco engano. Deus é único, soberano, certo? A inteligência suprema que faz a regência total do universo, com o auxílio de seus ministros, aqueles que chegaram próximos à perfeição. E aí nós temos o nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus, certo? Plasmou nosso planeta, coordenou os trabalhadores dentro da senda evolutiva aqui para nos receber nesse planeta, tá certo? Então essa é a primeira coisa que a gente pensa aqui. Se Jesus falou para nós que nós podemos ser perfeitos, então isso é uma possibilidade, tá? Agora, por que ele fala? O interessante é isso, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos os Evangelhos, é muito interessante a gente ver
como é o recurso pedagógico de Jesus. Muitas passagens da Bíblia, elas estão praticamente misteriosas, se não esclarecidas sobre um olhar atento e percussiente, interpretativo, de sistema, de época, de lugar, de tradições. A gente tem que fazer essa leitura ampla para poder entender. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando Jesus fala assim, sede perfeitos, ele está dando um guia, um modelo. E ao mesmo tempo também é uma promessa, não é isso? Ele fala assim, vocês podem ser perfeitos. Mas nós temos que lembrar o seguinte, para quem que Jesus falava naquela época? Porque nessa passagem aqui, normalmente ele está sentado, porque os mestres da Torá, à época, os rabinos, eles ensinavam sentados, então normalmente ele está ali na beira do Genezaré e tal, fazendo essa leitura. E quem era o público, dirigido a essas palavras aqui? Eram pessoas muito heterogêneas. Muito heterogêneas. Então, nós temos pessoas que têm uma maior capacidade de receber esses ensinamentos espirituais, a exemplo, por exemplo, aí dos nossos apóstolos, e temos pessoas ignorantes, temos pessoas que chegaram lá só para poder serem curadas, temos pessoas que chegaram lá só como curiosas. Compreendem? Então, Jesus usa o recurso pedagógico de falar em parábolas, de falar com modelos, com sinais mais abertos. São recursos que ele usava, principalmente também, às vezes, contando uma história, exemplificando, para que isso pudesse ficar na mente de todos o pessoal que recebia essas informações. E concordemos o seguinte, quando um professor quer ensinar alguma coisa para a gente e ele dá um exemplo por meio de uma história, a gente capta isso de uma forma muito mais, diga assim, absoluta dentro da mente. Você se lembra mais da história efetivamente e acaba se lembrando também daquele conhecimento que está inserido ali. E Jesus sabia disso. Então, por isso que ele fala com esses modelos, com essas parábolas, dessas formas aqui. Então, ele fala lá assim, mas ele indica, quando ele fala sede perfeitos, ele indica um caractere essencial. Quando a gente faz essa leitura de Mateus 5, 44 a 48, a caridade. Vamos reler, só para vocês poderem. Por que eu estou falando de caridade, tá? Olha só. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, ora pelos aqueles que te perseguem, que te caluniam. Tudo isso é caridade. Vejam que todos os ensinamentos que o Cristo dá a todo o tempo são permeados, ou seja, eles trilham um caminho pela fraternidade, pela solidariedade, pela atenção com o próximo. São caracteres do homem de bem, são caracteres da perfeição, e ele baseia, ele solidifica esse grande prédio de evolução que ele promete a todos nós, nos sede perfeitos, por meio da caridade. É interessante o recurso que ele faz para poder nos ensinar isso. O pessoal da época transmitia esses conhecimentos por meio da tradição, às vezes até mesmo falada. Então, por isso que ele usa esses modelos gerais, para impregnar isso nas nossas mentes, para que isso chegasse até hoje, porque senão não teria chegado. Tá? Então é isso que eu queria mostrar esse primeiro momento para vocês. Essa essência do ensinamento de Jesus e a forma como ele ensinava. Tá? Então, dito isso, eu só queria relembrar aqui mais uma coisa, uma passagem aqui que é falada assim. O cidadão comum daquela época se revelava indiferente a assuntos espirituais, possivelmente porque a religião focava em aspectos de culto exterior, como rituais e simbolismos. E isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje nas nossas religiões co-irmãs, né? Somos a religião cristã, então temos religiões co-irmãs, porque estamos também dentro da cristandade. Então, cultos, a símbolos, rituais e tal. Então, Jesus vem mostrar uma essência. Falou, seja perfeito. De que forma? Por meio da caridade. E a gente lembra, né? Essa grande frase que eu diria que é a frase mais célebre do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja.
fora da caridade. Então, muito interessante esse primeiro momento que Jesus traz para nós esses ensinamentos. Bom, e aí a gente entra efetivamente dentro do capítulo 17 aqui, em que Allan Kardec, vou ler para vocês de forma bem resumida, tá? Fala sobre esses caracteres do homem de bem. Só que quando ele fala desses caracteres do homem de bem, eu diria assim que fica um pouco abstrato, porque como trazer esses caracteres para a minha vida efetivamente? Esse que é o grande lance. A grande diferenciação do espiritista cristão é de vir aqui, igual nós estamos todos aqui hoje, reunidos, ouvirmos esses ensinamentos e colocar em prática. Porque aquele que chega aqui só e ouve e vai embora, e depois nós vamos exemplificar isso aqui também na hora que a gente falar sobre o caractere do bom espírita, e aí nós vamos fazer uma autoanálise, cada um de nós aqui vai fazer, tá? Ninguém vai precisar de falar não, só em pensamento. Tá? Quando a gente fizer essa autoanálise, nós vamos ver também que é difícil colocar isso aqui em meios práticos. Eu vou ler bem rapidamente aqui para vocês aqui, o que Allan Kardec fala sobre os caracteres, e depois a gente entra no bom espírita. Caracteres do homem de bem, tá? O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Tem fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça. Então, lembrar de bem-aventurados os aflitos, leis de causa e efeito, ninguém sofre sem causa. A lei é absoluta e ela é igual em todos os orbes. Então, Deus controla todas essas questões. O homem de bem tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos terrenos, sai do materialismo. Ele dá mais importância à vida futura. Ele efetivamente entende que a vida espiritual é a vida verdadeira. E aqui é só uma passagem, uma pequena escola, para a gente poder trabalhar essas virtudes. Sabe que as vicissitudes da vida são provas e expiações, se resigna. Quem já leu O Céu e o Inferno aí já tem lá muitos exemplos, não é isso? Eu gosto muito de falar dessa história, né? O senhor Letil trabalhava em fábricas, teve uma amálgama jogada sobre o corpo dele e tudo mais, ele morre em problemas, diga assim, ferrenhos, e aí ele é invocado na Sociedade Parisiense Espírita depois, ele pergunta para ele, mas o que aconteceu? Ele fala assim, foi lei de causa e efeito. Vai mais para 200 anos, eu tinha colocado fogo numa menina de 14 anos de idade, foi eu mesmo o juiz, o carrasco. Eu mereci, sabe as leis de causa e efeito. Então o homem de bem, o homem que tem os caracteres impregnados dentro dele, ou que quer alcançar esses caracteres, entende essa lei e não reclama da vida. Porque vamos combinar, todos nós aqui reclamamos muito, não é, pessoal? Todos nós reclamamos muito da vida. Eu assisti agora há pouco aí um programa de natureza de Evangelho no Lar, e o orador do Evangelho no Lar falou assim de forma muito percussiente, falou assim, quantas vezes nós paramos para poder reclamar da vida, mas não fazemos uma oração? Quantas vezes nós oramos no dia? Para agradecer a comida que nos é dada, para agradecer as possibilidades de trabalho, para agradecer as possibilidades de problemas que vêm na nossa vida. Hoje eu estava em conversa com um colega, enquanto confraternizávamos agora na confraternização de final de ano, e interessantemente ele falou assim, eu prefiro muito mais pessoas problemáticas para trabalhar comigo. eu fiquei atônito assim quando ele falou isso, né? Eu falei, mas por quê? Não é melhor trabalhar com gente que trabalha tranquilo, né? Que sabe todas as atividades, que executa tudo com maestria? Ele falou, não, porque eu aprendo muito mais com gente que me dá problema. Mas não é? Não é verdade? Eu aprendo muito mais com os problemas da vida, porque eles me retiram da minha zona de conforto. Olha o caractere do homem de bem. Entender que os problemas da vida são instrumentos, ferramentas para auxiliar na minha evolução espiritual, nas minhas virtudes. Nós somos entalhadores. Estamos todos entalhando, cada um de nós, essas virtudes em nós, por meio desses mecanismos. Continuando, faz bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Quem faz bem pelo bem sem esperar nada em troca? Aqui na terra são pouquíssimos, viu?
Pouquíssimos. Normalmente as pessoas gostam de ostentar. E ostentar, inclusive nas redes sociais, as atividades que fazem. Respeita convicções alheias, é humano e benevolente. Querem modificar os outros. Se indignam quando não são atendidos em suas vontades. Em toda circunstância, a caridade é seu guia. Pensa sempre no próximo, coloca-se em serviço. É indulgente com as fraquezas alheias, porque lembra-se do que Emmanuel fala, né? Porque hoje pode ser que você até possa sorrir, né, das desgraças do outro. Você possa dizer assim, eu nunca faria isso, mas sabe-se lá na frente da vida, se você estará dentro daqueles mesmos meios de resgate ou de provas? Então, o homem de bem, ele trabalha esse caractere de ter essa caridade em seu coração. Não se diverte buscando defeitos alheios. Quantas vezes nós falamos mal dos outros? Estão percebendo? Gente, é muito caractere. Eu estava lendo lá em casa antes de vir aqui falar com vocês, eu falei assim, nossa, é muita coisa para trabalhar. É muito trabalho. Não é uma encarnação. São muitas. Usa de bens temporais que lhe foram cedidos, mas não abusa. É prudente. O homem de bem é prudente. Estamos realizando aqui uma atividade caritária na casa, recebemos recursos e tal, usamos eles com prudência, com tranquilidade, porque pode ser que lá na frente falta. Tem que usar bem, tem que saber dosar, não pode esbanjar. E se a ordem social o colocou acima dos homens, o que ele está falando aqui? Autoridade, não é? Autoridade. Existem vários tipos de autoridade. Não se envaidece, trata subordinados com benevolência. Ó, beleza, riqueza e autoridade são três ferramentas que levam aos maiores arrastamentos, aos maiores desejos, paixões. E podem ser também, ao mesmo tempo, os melhores instrumentos e mecanismos para a nossa própria evolução, se usarmos bem. Mas é difícil. Então, pessoal, olha só. Eis aqui algumas características enumeradas, qualidades que distinguem o homem de bem, mas elas não encerram, certo? Todas as virtudes que se pode ter para a gente poder cumprir o que Jesus nos prometeu, essa possibilidade de ser perfeitos como o vosso Pai é. Tá? Algumas características. E a gente tem que pensar o seguinte, porque às vezes a gente olha todas as características aqui e fala assim, nossa, mas eu estou tão... A gente vai fazer essa autoanálise aqui agora, tá? Já prometo para vocês. E a gente olha todas essas características e a gente fala assim, mas, meu Deus, eu estou tão afastado da angelitude? Estou tão afastado dos planos superiores? Certo? Mas quem começa a se observar, porque o primeiro passo é se observar, saber quem você é, já está no caminho para essa atividade de captar essas virtudes, esses caracteres da perfeição. Então vamos fazer isso aqui agora? Vamos dar uma olhada então, quem que nós somos então? Eu fico muito preocupado com a qualidade de vida dos espíritas. Agora eu vou falar para o público espírita. Os nossos amigos aqui que estão nos vendo em casa, mesmo que não forem espíritas, cristãos em geral, tá? Podem fazer também essa análise. Eu fico muito preocupado de quem nós somos, digo, em qualidade de vida espiritual. Porque o mundo de hoje, ele virou um mundo de porta da perdição, como se diz. Não é de porta estreita, não. Tudo que nós fazemos hoje no mundo, desde as pequenas atividades no trabalho, na rede social, as nossas atividades físicas, as nossas atividades de relacionamento com os outros, normalmente estão carregadas de orgulho, de vaidade,
problematizadas dentro dessas chagas. Então, você espírita, você cristão, e nisso eu me incluo, tá? Me coloco, inclusive, primeiramente, nesse rol de pensamentos. Quem somos nós dentro da vida do dia a dia? Tá? Porque nós temos que pensar o seguinte: nós estamos buscando vida espiritual plenamente? Estamos? Será que nós estamos buscando esses caracteres da perfeição que Allan Kardec enumera aqui para nós, aqui, e traz de uma forma muito simplista? Porque nós temos que pensar o seguinte: às vezes eu fico me perguntando assim, e eu estou falando que fico preocupado com os caracteres da perfeição, porque eu fico me perguntando assim o seguinte: gente, espiritismo bem pensado, bem compreendido, mas principalmente bem vivido, bem sentido, tá? Ele leva você a ser o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Porque ele executa todos esses caracteres que nós acabamos de conversar, tá? E nós temos que lembrar o seguinte: o espiritismo não criou nenhuma moral nova. O espiritismo, ele vem facilitar a compreensão de cada um de nós sobre o que nós temos que fazer na nossa vida no dia a dia. Agora a pergunta é: por que isso é tão difícil? Já se perguntaram isso? Será que o homem velho que está dentro de mim propõe tantas barreiras físicas e morais, principalmente também de pensamento, para que eu possa me reformar? Porque é muito interessante. A gente vem aqui, aí tem todas as explicações, né, do Evangelho, o que o Cristo falou, e inclusive ensinamentos sobre como que eram as relações daquela época e tudo mais, mas a gente pega e sai daqui e vive a vida, digo, material. Por que isso acontece? Por que será? Será que nós temos mantido a constante vigília de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas condutas? Será que eu tento pelo menos falar assim: não, hoje acordei, faço uma prece para poder que Jesus me auxilie por meio do meu espírito guia, do meu anjo da guarda, a trabalhar em mim essas virtudes e tal, penso naquilo que vou falar mal de alguém, eu me contenho e tal. Por que será que a gente não executa isso? E aí Allan Kardec fala assim: o que se deve a isso? Porque esse problema que nós temos aqui ainda hoje, principalmente nesse momento que nós passamos por uma convulsão em todo o mundo, que é um momento de convulsão que nós estamos, concordemos nisso. Concordemos nisso de forma absoluta. Tá? O trabalho da última hora começou, e aí a gente pergunta assim: o que se deve a isso dos cristãos que não compreendem as máximas ou que não querem executá-las e tal? Será a falta de clareza da doutrina? Allan Kardec se pergunta. Ele fala assim, ao mesmo tempo ele já responde: não, mas a doutrina, ela não contém alegoria, ela é tudo explicada, ela é totalmente profunda dentro das atividades, para mostrar a você que a caridade é o caminho para a sua melhora, você se observar, você vigiar, você saber a forma inclusive de orar, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem inclusive a forma de orar, tem tudo mais. Jesus ensinou também lá em Mateus, no capítulo 5. E aí? Por que será? Tá? Essa doutrina não tem nada de misteriosa. Ela não está adstrita aos iniciados. Qualquer um pode pegar e ler, aprofundar e inclusive ensinar, se assim tiver, como se diz, envergadura para isso. Então por que será? Será preciso então essa doutrina, se ela é tão explicativa então, será preciso então uma inteligência fora do comum? Será que eu preciso de ser uma pessoa com um QI gigantesco para poder compreender essa doutrina aqui? Óbvio que também não, porque nós vemos pessoas inclusive muito simples, mas muito simples mesmo em caracteres de inteligência, e que executam efetivamente os ensinamentos morais. Eu estava até rindo que eu ouvi uma história agora ali sobre Chico Xavier. Diz que teve uma senhora que chegou e falou assim: Chico, tudo bem? Vim falar com o senhor aqui. Ele: minha filha, sente-se aí, tudo jóia. Não, é que me falaram no centro espírita que eu sou a reencarnação de Maria Antonieta. Aí Chico olhou e falou assim, é até engraçada a história, jocosa a história, né? Ele falou: minha filha, eu acredito, as lavadeiras estão tudo no céu. Né?
Então, os reis, o pessoal que abusa de autoridade, o pessoal que abusa das riquezas, o pessoal que coloca as ostentações da vida e da matéria acima de todas as coisas espirituais, estão aqui. Então, eu acredito. Eu não sei se essa história ela é verdadeira mesmo ou se é contada apenas como uma anedota. Vou até pesquisar depois. Mas gostei muito da exemplificação. Né? Então, assim, será que o Espiritismo não explica suficientemente as coisas para que nós possamos colocar, internalizar e executar e praticar isso nas nossas vidas? Tem um momento que Paulo, me lembra aqui agora um momento que Paulo de Tarso, dentro do livro Paulo e Estevão, está ensinando lá na Grécia. Aí ele ensinando e tal, e aí tem um rapaz lá no meio da turba lá, exortando ele, falando, salve os enviados do Senhor e tal, obrigado. O Paulo desce, dá um sacode nele, fala assim, não fica falando isso aí não, sabe por quê? Pode parar com isso. Porque todos os dias é uma luta diária contra mim mesmo, para eu não subir sobre os tamancos da autoridade, para eu não me enganar sobre o fato de eu estar ensinando em nome do Cristo e achar que eu sou maior que Ele. Está lá em Paulo e Estevão, eu não me lembro do capítulo. Tá? Então, assim, será que essa doutrina não é suficientemente clara para nós? Uma pergunta que nós temos que fazer, tá? E aí Allan Kardec vai um pouco mais a fundo dentro desse capítulo aqui, dizendo o seguinte: em algumas pessoas os laços da matéria são tão tenazes que não permitem que o espírito se desprenda desses caracteres, digo, do orgulho, da vaidade. Tira-lhe a visão do infinito. Então essas pessoas se prendem aos fenômenos, se prendem à banalidade, acham que o evangelho é monótono. Você está muito longe de mim, a vida espiritual está muito longe daqui. Mas eu acho que todos os corpos materiais têm início e têm fim. Uma hora nós vamos ter que voltar para o plano espiritual. Aí a minha pergunta é, e volto a perguntar mais uma vez, qual é a sua qualidade de vida espiritual? Não estou falando de qualidade de vida aqui da terra, não. Qualidade de vida espiritual. Porque se a morte vai chegar, se nós vamos retornar à pátria do espírito, e nós vamos retornar, não tem outro jeito, é lei isso. Ninguém vai viver para sempre, eternamente. Digo aqui, nesse corpo. Tá? Esse corpo vai fenecer, acabar, suprimido, tá? Transformado. Então, o que eu tenho feito quanto aos caracteres de bem? Será que eu tenho me observado? Allan Kardec faz um comentário. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações inferiores. Enquanto alguns se contentam com um horizonte limitado, o outro aprende alguma coisa de melhor. Certo? Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, ele doma suas paixões. Mas é óbvio que a gente não vai chegar... Mas aí você vai me falar assim, poxa, Hugo, mas você está me dizendo uma coisa tão difícil, são tantos caracteres, você listou um negócio tão grande, é tão difícil isso. A gente tem que começar, primeiro pelo pensamento, fazer essa autoanálise. Vamos fazer essa autoanálise agora? Vou ler para vocês aqui então. Parábola do semeador, Mateus 13. Só um momento aqui que meu prompt de comando, às vezes dá um problema aqui. Pessoal, isso aqui inclusive é a primeira parábola que nós temos dentro do Evangelho de Mateus, tá? É muito interessante o formato dela. Depois aí, quem quiser estudar um pouco mais aí, as parábolas, eu vou fazer uma palestra especial sobre as parábolas de Jesus aí, como um todo, explicando elas e o seu formato também. Introdução. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Lembra que eu falei que eles ensinavam sentados? Em torno dele se reuniu grande multidão. E por isso entrou no barco, sentou-se enquanto a multidão estava de pé na praia e disse-lhe muitas coisas em parábolas.
Ele dizia assim: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas aí surgiu o sol, queimou-se, e por não ter raiz secou. Outra semente ainda caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram ela. Outra parte finalmente caiu na terra boa e produziu bons frutos. Uma produziu 100, outra 60, outra 30. E quem tem ouvidos que ouça. Estão vendo o formato pedagógico dele? Mas ele não se limita a isso aqui, ele complementa esse ensinamento depois. Ele mesmo explica. Olha o que ele fala. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Estão vendo aqui que ele fala no início? Olha só. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Gente, quem que é o grande semeador? O semeador maior, obviamente, é Jesus. Mas isso aqui, ele está falando sobre a semeadura das ações da vida, as condutas da vida. Tá? Então, esse semeador, então, somos nós também. Semeando aí, nesse caso, os frutos, as virtudes da vida. Então, nessa primeira parte que ele fala que as aves vêm e comem as sementes, tem uma explicação sobre isso aqui. A semente que cai no solo indica um terreno não preparado para a semeadura. Sua utilidade é só sustentar a vida terrena. Ele prossegue, falando o seguinte: outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, logo brotou porque a terra era pouco profunda. Gente, às vezes as pessoas recebem o ensinamento do Evangelho. É nisso aqui, por isso que eu estou falando de autoanálise aqui agora, na parábola do semeador. Às vezes você recebe a informação do Evangelho na sua casa, aqui no centro espírita, ou às vezes em conversa bondosa com alguém por aí na rua. Mas há pessoas que recebem as informações do Evangelho e descartam elas. Então, quem somos nós nessa seara aqui? Nós somos os que recebem e simplesmente descartam, porque às vezes a moral é para o outro, não é para mim? Às vezes serve para outra pessoa, executar as atividades de caridade, mas eu tenho que me entreter com os meus bens materiais? A parábola continua. Outra caiu entre os espinhos cresceram e abafaram. O que é essa semente que cai entre os espinhos? São indicativo de pessoas materialistas. Prazeres da vida são prioridades. Indivíduos que pouco consideram os ensinamentos espirituais. Muitas pessoas, às vezes, vêm só para poder receber alguma coisa, né? Às vezes, quando algum problema aperta, perde o serviço, algum problema de natureza familiar, alguma doença, aí você vai, recebe a palavra, né? Recebe as informações de natureza espiritual, recebe um passe e tal, e aí quando tudo melhora, você vai embora. Não é assim? Então nós temos exemplos de pessoas assim, em todas as religiões, não é só na cristã como um todo, não é só dentro do centro espírita, das católicas, protestantes, não, todas as religiões têm isso. Você tem vários formatos de pessoas. Olha só, o que ele fala? Outra parte finalmente caiu na terra boa e produziu frutos. Quem são esses aqui? São os verdadeiros espíritas, que vêm, recebem as informações de natureza espiritual, exercem a caridade, se verificam, fazem a autoanálise. Então, quem somos nós? Nós somos homens que olhamos para nós mesmos, que contemos as nossas más inclinações? Ou a gente vem aqui só um dia da semana, receber um passe só, depois eu vou embora e vivo a vida como eu quero, do jeito que eu quiser, da forma que for e do jeito que ela vier? Ou será que eu sou também um espírito exaltado que acredita em qualquer coisa, acredita inclusive em efeitos, como se diz, milagrosos? Essa parábola ela é muito, muito interessante. Ele fala de números lá no fim, lembra-se? E aí
uma semente produziu 100, 200 e tal. Mesmo aqueles que recebem efetivamente, mesmo os bons espíritas, por assim dizer, aqueles que têm os caracteres, ou que estão no caminho dos caracteres de bem, tem diferença também. Tá? Isso aqui Jesus está falando da capacidade de cada um de co-criar o bem também. Então tem gente que consegue vir e tal, e espalhar isso dentro de sua casa, fazer o evangelho no lar, criar um ambiente bom dentro do serviço, não é? Outros já conseguem um pouco mais, conseguem se engajar com a causa, conseguem executar uma atividade de caridade, se sente obrigado, inclusive, a participar, não porque ele é obrigado pelas módicas da religião ou pelas obrigatoriedades de um estatuto, não, é porque ele sabe que aqueles que dizem assim, Senhor, Senhor, graça, nem todos vão entrar no reino dos céus, não. Só vai entrar, só vai participar do grande banquete quem tiver vestido com a túnica nupcial. E para vestir essa túnica, tem que se observar. Certo? Tem que se observar para participar do banquete. Então, que tipo de espíritas que nós somos? Vou perguntar assim, vamos nos perguntar isso. Eu sou aquele que efetivamente se olha, se reforma. Eu sou aquele que vem só uma vez na semana e não pega nenhum tipo de ensinamento. Eu sou aquele que até observa e tal e fala, não, é muito bom, mas é bom para os outros. Muitos se dizem cristãos. Pouquíssimos vivem cristandade. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Porque é dificultoso, é difícil. É difícil você receber uma prova no seu dia a dia, é difícil você estar sozinho, ali às vezes numa atividade sem apoio, mas mesmo assim continuar com fé no futuro, de que o apoio vai vir. Tá? É muito difícil. Estar com Cristo é saber imolar-se. Então observemos nós mesmos. Hugo, até agora você falou só de uma questão mais abstrata. Eu entendi tudo que você falou e tal, mas está de uma forma muito abstrata. Eu vou trazer mais para o dia a dia agora, tá? Estou encerrando já. Nossa última parte. Vamos modificar nosso conceito no bem? Porque, às vezes a gente olha... Vamos passar a olhar nossas vidas agora, assim, de uma forma bem prática. Tá? Às vezes a gente observa alguém num sucesso material... Às vezes a gente observa um colega que fez um trabalho bacana na ciência, né? Criou algum tipo de relatório bacana, criou um tipo de fluxograma, alguma coisa legal e tal, e todo mundo só vê os louros dessas coisas, não é? Mas a gente não vê também que essa pessoa verte dentro dela grandes preocupações, grandes problemas, tá? A gente vê as facilidades. Então, Emmanuel fala bem assim, ó, você admira o companheiro que venceu nas próprias inibições, e que se elevou na direção do trabalho. Mas à face de significativa remuneração que ele percebe, há quem veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se você observar a intimidade dele, acharias um prisioneiro sufocante das obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. E às vezes a gente vê, né, um trabalho de caridade bacana, igual o do Chico Xavier, né? Nossa, que homem! E tal, que pessoa admirável, mas nós não vemos o tanto de esforço que ele faz, o tanto de renúncia que ele tem. Vocês já viram reportagem sobre o quarto dele, como é que era? Uma simplicidade, era uma cama, uma escrivaninha, um chinelo, não tinha muita coisa não. Ele só se dava ao luxo de usar uma peruca, porque ele gostava de ficar mais apresentável, e Emmanuel criticando ele, né? Então assim, vamos modificar essa visão nossa, vamos reajustar sobre o que é realmente o bem da vida, tá? Emmanuel fala bem assim, toda pessoa obtém parcela expressiva de responsabilidade no destaque da vida e mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Então todos nós temos as capacidades de liquidar o mal. Sabe aonde? Você fala assim, pô, mas eu não tenho um cargo público, eu não tenho uma posição eclesiástica superior,
eu não tenho as possibilidades, às vezes, financeiras para poder ajudar muitos. Mas quem disse que você não pode ajudar no local que você está? Né? Quem disse que você não pode ser mais tolerante, mais observador, ouvir mais aqueles que inclusive te procuram por vezes, um amigo que faz uma ligação, alguém que está desacalentado. Todos nós temos essas possibilidades. Então, assim, vamos modificar esse pensamento sobre o que é fazer o bem mesmo no dia a dia. Entendendo nossos encargos. Número 2. Cada um de nós está inserido, enxertado mesmo, no local que nós precisamos para a nossa evolução. Eu tenho uma família difícil, minha irmã, não sei o que lá, meu trabalho, as pessoas me tentam o tempo todo. Meu amigo, vamos lembrar de lei de causa e efeito? Vamos. Ninguém caiu de paraquedas na família. Ninguém foi inserido num trabalho difícil. Deus não vai te dar um encargo maior do que aquele que você pode executar. Tá? Seja em casa ou na oficina, no grupo de serviço ou na tela social, você é uma peça consciente na estrutura da vida e desfruta a possibilidade de criar, agir, colaborar, fazer na elevação da própria vida. Ninguém é pequeno demais que não possa colaborar no grande movimento do universo. Nenhum de nós é tão pequeno. Entendamos nossos encargos. Tem gente que quer saber o que foi na outra vida, para saber se foi importante, se foi rei, se foi rainha. Isso não importa. Importa quem você é agora e quem você vai ser amanhã. Tá? Olhemos para nós mesmos. Vamos fazer essa releitura. Como que eu posso ajudar no meio em que eu estou inserido? Será que posso ser mais diligente? Será que posso ser mais compreensivo? Será que posso dar ideias? Eu te garanto que se você iniciar um movimento de modificação da sua própria conduta, o universo te ajuda. É um negócio, sim, interessantíssimo. Sabe por quê? Porque a espiritualidade vê que você está querendo se modificar e tudo mais. Vem, te dá boas sugestões, te arruma os recursos. Se você procurar, ela te auxilia a arrumar os recursos e tudo mais. É assim. Você pede, você obtém. Só não tem quem não pede, quem não quer. Retirados, obviamente, os casos de lei de causa e efeito, né? Onde cada um tem que pagar até o último denário, senão não pode sair de lá. Vamos fazer essa diferenciação. Tá? Então, sede perfeitos como perfeito vosso Pai. Então, pensemos nisso aí, nos melhorando. Último ponto para a gente poder encerrar. Passei até em muito a nossa palestra de hoje, que normalmente é de 30 minutos apenas. A vida não reclama atitude sensacional. Quem somos nós na vida? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós como coletividade? Então, por muitas vezes, eu não tenho as possibilidades imensas de fazer coisas heróicas, ostentóricas. Mas eu posso começar hoje, dentro da minha casa. Sabe com o quê? Arrumar meu quarto, sair de casa, deixar a minha cama arrumada, deixar as louças ali todas lavadas. Porque isso é um indicativo de disciplina. Disciplina que é indissociável à obtenção desses caracteres que nós conversamos aqui hoje. Ninguém consegue subir, como se diz dentro da senda evolutiva, sem autodisciplina, não. Se você acha que você pode chegar e fazer o que você quiser e levar a vida da forma como quiser, Deus permite que você colha todos os frutos da bondade ou da maldade que você planta. Ai, dá até um frio na barriga. Então, vamos colocar esses caracteres em prática na nossa vida? Vamos? Vamos nos observar? Sejamos perfeitos, então, como nosso Pai. Vou fazer a prece de encerramento e depois passar a palavra ao meu amigo Valdenir, que vai encerrar aí a atividade de hoje. Aos amigos de casa,
Se ainda não colocaram a água para ser fluidificada, eventualmente ainda dá tempo. As equipes espirituais aqui do Vinhas do Senhor se encarregam de fluidificar as vossas águas. Vamos elevar o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, Divino Escultor, agradecemos a Ti, Senhor, a possibilidade de estudar hoje, em Teu nome aqui reunidos. Solicitamos a Ti o Teu concurso amigo, o Teu coração bondoso, para que nós possamos, por meio dos nossos anjos da guarda, nos observar mais, contar com o apoio deles, esclarecendo as nossas mentes, que possamos receber suas sugestões bondosas, que possamos controlar os nossos problemas na vida, as nossas más inclinações, colocando em prática o Evangelho revivido em toda a sua nuance, no dia a dia, sendo mais tolerantes, sendo mais percussientes, sendo mais observadores de nós mesmos e, sobretudo, sob a égide da caridade, porque fora dela não há salvação. Obrigado, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. E sob a Tua permissão, pedimos para encerrar essa atividade dessa noite e que possamos ir para casa em paz. Assim seja.